do home do Reinan. Essa sala tem uma divisória ripada aqui e no outro lado é o home suspenso. Vou começar aqui pelo rack, né, de baixo. Tem um nicho aqui do lado. Esse nicho ele é todo montado no parafuso, né? Tá com tamponamento titânio alto brilho, tá? Tem as caixas suspensas, gaveteiro. Aqui ele tá um pouquinho menor na profundidade, que é para não ter erro de dar profundidade menor, então prende ele nas laterais e deixa aqui alinhado, né, tamponado os 2,5, né, para dar o efeito do nicho. Vai ficar aqui uma folguinha de 1 centímetro em relação ao tamponamento. E o tamponamento normal de 2,5 do gaveteiro. Tamponamento embaixo, tamponamento na lateral. Aqui a parte do rack, ele vai estar acima do rodapé, seguindo as medidas aí do executivo. Esse tampo tem que fazer o recorte na coluna aqui. Esse recorte tem que ficar, né, bem cortadinho, mas se ele ficar com alguma folguinha, não tem problema, porque depois vai vir por cima o painel para dar o acabamento na revestimento dessa dente da parede aí, coluna, viga. Então, se o recorte não ficar muito bom, dá para cobrir. Que é esse daqui. Vem um por trás e o outro pela frente. Mas antes dele vem o afastamento, né? Tem um afastamento de 2,5 que é para prender o painel. Então vai colocar o afastamento, o painel e o painel revestindo. Provavelmente esse painel vai estar um pouco maior, que é justamente para ajustar o ângulo aí da esquadro da parede e tudo mais. Aí tem as réguas de afastamento para facilitar aqui a prender o painel. Tem um afastamento de 15 de largura por 2,5 de espessura. Do outro lado é um de 10 por 2,5. E aí na frente vai vir um painel de 15 milímetros por 10, que é para prender as ripados, para não dar emenda. Já vai fazendo a sequência aqui. Vem um outro painel de 15 encaixado nele. E aí vai ter que ajustar ele de acordo com a largura aqui da parede, né? E tem o outro painel por cima de 15 também. Alinha com ele aqui. Que esses painéis vai ser onde vai prender os ripados, né? Então provavelmente vai fazer essa parte primeiro, depois faz essa encapa a coluna. Aí eu pedi um painelzinho de 15 também, para poder ajudar na sustentação do meio do painel na hora de colocar ele. Tem os ripados inferiores. Tem 3 ripas maiores aqui, aliás, são 4 ripas maiores. São 3 ripas maiores aqui para não dar emenda na lateral, na hora que eu olhar, e vai ajudar a fixar o afastamento do painel. Tem o ripado superior e em cima dos ripados vai vir o afastamento 18, que é para colocar embaixo dele, vai deixar recuado, que é para o cliente que depois vai colocar fita de LED por debaixo, né? E na lateral vem um pouco maior aqui passando, que é para justamente esconder essa diferença aqui da fita de LED. E o outro vem por cima, fazendo o mesmo recuo. Depois vem o painel para TV. Todas essas peças estão maiores, né? Justamente para ajustar de acordo com a medida da parede. Basicamente o resultado final é esse, colocando as frentinhas de gaveta, né? Isso aqui é a parte do home. Agora vamos aqui para a parte complicadinha também, que é o ripadinho. Bom, agora desse lado aqui vai vir o ripado, né? A divisória ripada. Vamos começar aqui. Antes disso, tem uma porta que vai ser usada para cobrir essa porta do quadro atual que eles têm aqui. Aqui eu pedi um painel. O painel, ele está inteiro, vai fazer como se fosse uma máscara de forno. Vai fazer esse recorte branco aqui, onde está a parte da
carenagem da caixa de luz. Então fazer um recorte para poder prender depois as dobradiças nesse painelzinho de 15. Vai ser dobradiça comum, aquelas dobradicinhas pequenininhas para colocar só a porta. E aí em cima vai vir o painel, que vai servir como porta, né? Aí puxa por baixo, né? Não vai ter puxador, não vai ter nada. E aí a gente coloca um imã, isso que a gente providencia aí na hora da montagem. Depois de feito essa parte do quadro, aí sim, vamos começar aqui a estrutura. Embaixo tem uma ripa, painelzinho deitado, né, no chão, para poder ou colar ou fixar ele no chão, para fazer a base da estrutura. E aqui começa a estrutura, a base do ripado, que ele vai estar passando um pouquinho acima do rodapé. Essa não precisa ser a sequência certa, né? Pode até montar isso por fora, todo ele, depois levantar e depois só fazer a fixação e o fechamento aqui. Só para ter uma noção de como vai ser montado. Aí tem as ripas com a distância de 18 entre elas, né? Os painéisinhos presos pela base, né? E aqui tem um painel de 25, que é o que vai fazer o recorte para fazer esse encaixe no rodapé do cliente. Então vai vir um painel de 25 e esse painel é o que vai ficar parafusado na parede. Aí vem os demais, os outros painéisinhos seguindo aqui, vai os ripadinhos, né? Tem que seguir o executivo aí para poder acompanhar direitinho o esquema de montagem. São ripas de diferente tamanho. E esses nichos, eles são a parte de alto brilho, ele é alinhado do mesmo tamanho das ripas, né? Mesmo tamanho. Só a parte de dentro do nicho, que aí você pode usar essa parte aqui para poder parafusar, né? Unir, prender as ripinhas, né? Parafusar eles. Depois a parte de dentro fica só embutida e colada, que é igual um que tinha na loja aqui. E aí facilita a fixação e esconde os parafusos. Ripadinha em cima, nicho por dentro. Os três nichos são iguais, do mesmo tamanho. Ele só sobressai essa outra parte mais escura, né? Que é o cinza sagrado. Aí para dar o efeito em volta. Ripado, ripado, ripadinho, ripado, terceiro nicho, ripado superior. E aí aqui em cima ele vai ficar fixo na parte da parede, né? Na parte de cima tem uma base superior de 15. E aí para fechar tem uma outra peça aqui de 25. Se não der essa medida de 25, aí corta ela e faz o fechamentinho para tampar o buraco. Depois de fechado tudo isso, aí vem com a última peça de 25 pela frente, para poder dar o acabamento, né? Vai ficar preso, colado a essa outra ripa, né? Que é onde vai dar a estrutura e o acabamento. O efeito visual final vai ser esse aqui. Tanto a parte do ripado quanto a do home.